Então, queria dar as boas-vindas a vocês. Eu sou Carla Maciel, sou psicóloga, psicoterapeuta analítica, arteterapeuta e coordenadora do curso de arteterapia do Instituto, tá? Onde eu sou professora e atuo também como supervisora clínica. Eu vou abrir a mesa, né? Hoje eu trago uma colega que foi aluna do curso, né? Que trará um pouco do relato da experiência dela vivida no curso. Num primeiro momento, eu falarei sobre arteterapia, apresentarei um pouco noções gerais, né? Introdutórias para vocês que estão chegando, sobretudo com um interesse muito particular em esclarecer certas dúvidas, tá? Quem daqui já está inscrito no curso de arteterapia? Pode se manifestar. Que ótimo! Sejam muito bem-vindos. Bom ver uma boa parte da sala com as mãos levantadas. Então, muitos de vocês eu acho que já vieram entendendo, conhecendo um pouco, mas acredito que muitos de vocês também não tenham ouvido ou tenham pouco ouvido falar sobre o que é arteterapia. Estou enganada? Ou uma boa parte de vocês desconhece o que é arteterapia? Então, o objetivo é justamente fazer alguns esclarecimentos, tá? Em função de alguns equívocos que ocorrem, como uma comparação da arteterapia com uma aula de arte ou com um artesanato, o que não tem absolutamente nada a ver com a proposta da arteterapia junguiana, tá certo? Bom, num primeiro momento eu faria essa parte, depois Tânia entra com um relato pessoal. Eu trouxe, gente, na verdade, um caso clínico vivencial, presencial. Ela vai falar sobre o processo dela, o processo vivido ao longo do curso, né? E todos os desdobramentos que se sucederam a partir da vivência no curso. Tá certo? Sempre um prazer para mim falar sobre arteterapia. Acho que é uma menina que está adolescendo e que já vem aí alcançando uma maioridade, vem crescendo muito a atuação da arteterapia, a área de atuação, isso vem crescendo muito nos últimos tempos, né? E, sobretudo, pela questão de uma crise que eu acho que a gente vive, né? Nós estamos vivendo uma crise paradoxal muito grande no momento. E poder falar de coisas que são essenciais para mim e que eu acredito serem possíveis saídas para esse dilema que a gente vive hoje, me deixa muito feliz, é sempre um presente muito grande. E eu vou falar também o tema arteterapia como caminho de amplificação simbólica, amplificação do si mesmo. E falar sobre amplificação é algo que também faz muito sentido que eu comece a minha fala falando disso. Amplificar é alargar. Amplificar é alargar a extensão, a intensidade de. E eu acho extremamente importante reforçar a ideia de um cultivo, eu acho, por parte dos terapeutas, nós que já somos, né, vocês que estão aqui iniciando uma jornada para se tornarem, mas ampliar uma visão da importância de um cultivo de um olhar amplo, de um olhar amplificado frente ao nosso paciente. E não um olhar reducionista, um olhar que tenta mapear aquele que está conosco. Até porque decifrar o paciente, isso é uma grande ilusão, como se isso fosse possível, né? O que não é. Mas eu vejo muito, uma postura que para mim é absolutamente equivocada, né? É um desserviço ao próprio sujeito, esse movimento de tentar mapeá-lo, encaixá-lo dentro da terapia, dentro da teoria. Nosso objetivo, nosso terapêutico, vai ser sempre o quê? Questionar, abrir, provocar. Né? O nosso objetivo é sempre provocar a possibilidade de contato com o desconhecido, o contato com o mistério. Né? E para isso a gente não pode ter um olhar reducionista frente a ninguém. O contrário, a gente tem que ter uma abertura de olhar, um campo uma forma de olhar alargado para o sujeito que está com a gente. Ok? Eu vou começar propondo a vocês uma imagem. Então, eu queria propor a vocês que ficassem um pouquinho com essa imagem. Como o Hillman nos propõe, né? Que a gente fique com a imagem. Que a gente sinta a imagem. Que a gente tente se colocar em algum lugar dentro da imagem. Uma palavra que venha, que vocês possam dizer o que é que essa palavra sugere, o que é que ela toca em vocês, essa imagem. Em uma palavra.
Profundidade. Mais alto. Música. Busca. Precisa de mais corda. Deslumbramento. Revelação. Paz. Passagem. Resgate. A imagem vai nos tocar sempre de forma muito particular e pessoal, né? Sempre. Vai tocar no que cada um, naquele momento, né, precisa ser tocado, pode ser tocado. Essa é uma imagem que eu trouxe para ilustrar um poema do Neruda que nos diz o seguinte: se cada dia cai dentro de cada noite, há um poço onde a claridade está presa. Há que sentar-se na beira do poço da sombra e pescar luz caída com paciência. Esse é o convite da arte-terapia junguiana. Ok? É o convite para que a gente se sente, tenha a coragem de se sentar na beira do poço do inconsciente, na beira do poço da sombra, enfrente o medo desse mergulho nesse escuro, nesse desconhecido, né, nesse mistério, e que possa, então, pescar nossa luz caída. Mas a gente pesca a nossa luz caída através do movimento das nossas próprias mãos, através do nosso corpo, através da criatividade, fazendo com que a vida, a partir de então, ganhe um novo rumo, um novo sentido, né? Nessa busca, nesse mergulho, a gente vai ter como aliada, a gente vai ter como ferramenta a arte. Aqui eu estou me referindo à arte de uma forma geral, tá certo? No curso a gente vai abordar o uso do desenho, da colagem, da música, da dança, do teatro, do mosaico, da sucata, né? Assim, são recursos diversos, são recursos variados. E por que esse diferencial? Por que através da arte? Por que a arte se apresenta como um recurso, né, novo e rico dentro de um processo terapêutico? Eu trouxe 4 pontos breves. Primeiro, a amplitude da linguagem. Óbvio, a gente sabe que a dor da alma, gente, muitas vezes cala a nossa voz. Muitas vezes é difícil falar das nossas faltas psíquicas. Muitas vezes é difícil conseguir transformar, traduzir isso em palavras, certo? E a arte-terapia vem e propõe justamente ampliar as formas de expressão do quê? Da nossa singularidade, né? Das nossas fraquezas. Então, assim, amplia-se esse leque de possibilidades de expressão, resgatando o lúdico. Eu costumo dizer que a gente tem uma criança adormecida, que a arte-terapia acende, acorda, né? Quantos de vocês, tirando os artistas, por favor, tá certo? Mas quantos de vocês há anos não pegam numa argila ou não pintam? Quantos? Muitos? Estou vendo pelas caras. Todo mundo assim, ó. Muitos, não é? A gente adultiza e enrijece. A gente adultiza e vira o quê? Pessoas que precisam ser sérias, né? Como se a gente não pudesse resgatar e viver essa criança interna. Então, através do resgate do lúdico e do contato pelo prazer, porque o contato pelo prazer, óbvio que ameniza a dificuldade, né? Se torna menos ameaçador o contato com o inconsciente através do contato pelo prazer, tá? Então, além desse processo, um caminho menos doloroso, obviamente, e esse aspecto aqui, gente, que eu vou fazer uma pausa. O resgate do potencial criativo. O potencial criativo, acho que é o maior tesouro dos nossos, né? Dos internos que a gente tem. É ele. Então, resgatando o potencial criativo, resgatando o que há de saudável na psique. A arte-terapia foca na saúde e não na doença. A arte-terapia foca no quê? No que está preservado, né? No que constitui o saudável em nós. A gente sabe que hoje a criatividade vai muito além de habilidades técnicas. Ser criativo na vida é encontrar formas, né? É poder passear pelos problemas, conflitos, encontrar soluções. Então, assim, eu estou falando aqui da criatividade como um todo, e não como habilidades técnicas. Então, a partir daí, o foco passa a ser a saúde. E não tem outro caminho, se não for pela parte iluminada, saudável e do potencial criativo, dificilmente a gente ajudará alguém
que está passando por um profundo sofrimento a refazer as alianças com a vida. Dificilmente. Né? Então, esse processo tem que vir, sim, pela luz, pela saúde, pelo que há preservado no sujeito. Ok? Bom, eu estou falando de arte, eu poderia perguntar a vocês o que é arte, o que é que cada um compreende como arte, e a gente iria passar largamente do nosso horário, né? Óbvio, gente, aqui, nesse momento, na arte-terapia, nós estamos falando de arte como um veículo, um meio de expressão, tá certo? Eu pus ali manifestação artística como autorretrato da psique. Toda produção fala do seu criador e da sua situação psíquica através de analogias e metáforas. Arte como canal de comunicação e o ato criativo como manifestação de uma experiência interna. Essa é a noção de arte que a gente vai enfocar e que a gente compreende aqui na arte-terapia junguiana, tá bom? Com isso, o que é que eu quero dizer? Muitas pessoas, ao se inscreverem ou entrarem em contato comigo no curso, me perguntavam, Carla, eu não tenho habilidade alguma. Como é que eu vou fazer um curso de arte-terapia? Como é que eu vou me formar, me tornar uma arte-terapeuta? O valor simbólico, o valor da expressão da obra, gente, é muito mais valioso para nós do que o valor técnico, acadêmico do que vai ser feito. Então, o belo não nos interessa. Não é que ele não seja bem-vindo, óbvio, né? Mas não é a prioridade. A gente passa longe dessa prioridade, tá certo? O que nos interessa é justamente o conteúdo, o que está sendo expresso e, obviamente, questões que a gente vai estudar para compreender, né, simbolicamente aquela produção. Perspectiva, profundidade, traço, cores, simbolismo das cores e por aí vai. Mas a questão estética não é o nosso objetivo. Então me perguntam sempre, posso desenhar de palitinho? Pode. Não tem problema desenhar de palitinho. Posso fazer abstrato? Tenho que fazer figurado? Não. É livre, tá certo? A gente vai encontrar um pouquinho de vocês em qualquer coisa que vocês desenhem ou façam. Dentro de um abstrato, dentro de um figurativo, ok? Então, essa é a noção de arte que a gente vai enfocar aqui. Bom, eu trago um resumo que talvez clareie um pouco isso que eu estou tentando trazer. A arte-terapia é um novo modelo investigativo da psique que propõe a utilização das expressões artísticas como ferramentas de um processo terapêutico, caracterizando-se como uma prática catalisadora do equilíbrio. Envolve os níveis sensório-motor, emocional, cognitivo e intuitivo do funcionamento. Na medida em que entende a manifestação artística como autorretrato da psique e promove o resgate, o diálogo e a comunhão das funções e afetos negligenciados, esquecidos e reprimidos no inconsciente. 2 pontos, ok, que eu queria abordar. A intencionalidade e o objetivo terapêutico. Fazer arte é terapêutico. Criar por si só é terapêutico. Traz um bem-estar, claro que traz, ok? Mas dentro do processo da arte-terapia, gente, todas as nossas propostas têm um objetivo terapêutico, têm uma intencionalidade. Ou seja, tem uma proposta que é dedicada àquela singularidade daquele paciente. Tem um objetivo que vai além de um simples bem-estar, que já é muito, muito positivo, diga-se de passagem, mas que vai além disso, tá certo? E é aí que entra o casamento com a psicologia, e é aí que entra a diferenciação da arte-terapia para uma aula de arte, para um artesanato e tantas outras formas de equívocos que existem por aí, tá bom? Quando eu falo escapa-se dos filtros do ego, gente, um pouco do que eu falei antes, mas assim, quando a gente entra no mundo das imagens, e eu estou vendo vários ex-alunos ou alunos de arte-terapia que vieram, né? Quando a gente entra no mundo das imagens, as coisas, as imagens, os temas, os nossos conflitos, eles escapam muito mais facilmente dos filtros do ego do que através do discurso. Não é raro a gente chegar diante de uma atividade, dentro de uma atividade em sala de aula, e o aluno olhar de novo e falar assim, não é possível, eu fiz de tudo para que isso não aparecesse. Eu não queria que isso aparecesse, né? Mas está ali,
porque escapa, né? No discurso a gente sabe o quanto a gente manipula, o quanto a gente controla, né? O quanto a gente quer dizer uma coisa e diz uma outra. Então, existe um poder de manipulação muito maior. Através do uso, né? do contato com o universo das imagens, isso nos escapa. Então, assim, eu brinco, tá? É uma brincadeira, mas eu brinco com alguns alunos dizendo assim, quem vem para o curso de arte-terapia tem que ter coragem, tá? Porque, assim, as coisas vão aparecer. As coisas vão emergir, e claro que a gente está ali para dar um contorno, para dar, né, um amparo, um acolhimento. Mas essa fuga, essa suposta defesa que a gente tem no discurso, ela fica bem mais disfarçada, bem difícil de acontecer quando a gente realmente se manifesta via arte. Tá certo? Bom. Resgata atividades esquecidas e propõe um retorno às formas mais primárias e originais de comunicação. Isso aqui eu só vou fazer um adendo, trazer um pouquinho uma questão histórica, e vou começar dizendo o seguinte, nós somos, quando a gente fala em arte, quase sempre a primeira palavra que vem na nossa mente é o belo, a estética, algo bonito, né? Quando a gente fala em comunicação, a primeira coisa também que vem na nossa mente quase sempre é a fala, o verbo, né? Só que nós somos, primeiramente, permeados por sons, imagens, cores, né? Nós somos, primeiramente, permeados e nos impregnamos deles muito antes do que pelas palavras. Então, assim, com isso, todas essas formas de expressão que são anteriores à palavra, anteriores ao verbo, merecem nossa atenção como fontes fidedignas de expressão, né? Como fontes importantes de expressão, tá? Se a gente for olhar historicamente, eu acho que há um marco aí também, com a transição do matriarcado para o patriarcal, né? Com Descartes no século XVII e o iluminismo francês no século XVIII, surge o paradigma do racionalismo científico. O que é que acontece? A razão entra como primeiro plano em detrimento de quê? Do mundo emocional, do universo simbólico, da intuição, não é? Da criatividade, tudo isso fica relegado a um segundo plano. Sobretudo com a Revolução Industrial, com o que a gente chama de aprisionamento das mãos. Entram as máquinas substituindo as mãos, entram as máquinas substituindo todo o nosso trabalho. E com isso, manual, com isso nossas mãos ficam aprisionadas. E a gente, a partir daí, vai perdendo gradativamente, né, toda essa nossa intimidade com a questão manual, com a questão, né, da criação. O Boechat, no livro, um dos livros da Maria Cristina Urrutia-Garay, fala muito sobre essa questão aqui, no início do livro, sobre esse aprisionamento das mãos que nós sofremos em detrimento de todas essas outras instâncias. Mas no mundo contemporâneo, o chamado império da razão, né, não mais se sustenta e cede lugar, pouco a pouco, a um novo e mais amplo modelo de compreensão da existência. Sim, há um colapso, não é verdade? O mundo contemporâneo colapsou. Esse modelo que a gente vive e sustentou durante tanto tempo de racionalidade, caiu por terra. Hoje precisa, sim, olhar um novo modelo de existência, um modelo mais inclusivo, mais holístico, né? Onde essas instâncias aí, antes negligenciadas, possam voltar a ganhar a importância outrora perdida, né? Assim, há uma clara e generalizada necessidade atualmente de resgatar o valor do mito, do rito, da intuição, do universo simbólico, da arte, né? Uma frase que eu gosto muito, faz-se urgente o resgate do movimento, denominado por alguns de reencantamento do mundo. Para que esse reencantamento possa acontecer, gente, a gente tem que fazer nossa parte, né, um trabalho. Eu acho que o primeiro deles é, voltando para a primeira palavra que eu usei, ampliar o nosso olhar, né? Depois, resgatar coisas simples como contemplamento, tentar evitar os desvios de tudo que faz realmente sentido, de tudo que é realmente prioridade, né? E assim, acho que a grande prova do quão perigoso é viver num mundo desencantado é a situação atual que a gente vive, né? As doenças psicossomáticas, psicopatológicas,
crescendo absurdamente, sofrimento psíquico para todo lado, né? As pessoas isoladas, as pessoas adoecidas. Então, isso é o perigo de viver num mundo que eu acho desencantado, né? Então, assim, eu acho que é mais do que... Já chegou, passamos da hora da gente abandonar um caminho diabólico, que vem de diabolos, aquilo que separa, o que divide, e seguir um caminho simbólico, né, daquilo que une, que vem de símbolos, aquilo que une, aquilo que integra. Então a gente precisa separar mais, integrar, separar menos e integrar mais, né? Essa é a tarefa, eu acho, que desse nosso mundo contemporâneo. Bom, e aí, olha o que Manuel nos fala, que eu acho que tem a ver tanto com o reencantamento quanto a função da arte-terapia. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás da casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Isso eu acho de uma sabedoria, não é? Uma sabedoria incrível. É poder ter um contato com a imagem, poder se relacionar com este universo carregado de símbolos, rico numa simbologia subjetiva, rico de material interno, porque tudo que nós vamos produzir fala invariavelmente da gente num determinado momento, né? Bom, vamos entender um pouquinho como é que se dá o ato criativo na arte-terapia. O contato com a gama de materiais, né, que eu citei agora há pouco, com as cores, com tinta, com o barro, ou seja, o contato com esses materiais despertam estímulos sensoriais no sujeito, e cada material desperta estímulos diferentes, por isso que é tão importante que o arte-terapeuta compreenda, conheça a propedêutica dos materiais, né, ou seja, a função terapêutica de cada material, né, porque eles despertam estímulos sensoriais diferentes que nos levam a um contato com lembranças, contato com a nossa história pessoal e sentimentos íntimos. E é esse processo de acessarmos nossas lembranças que favorece o aparecimento de imagens carregadas de significado, né? Então, a partir desse processo, existe a ativação da função criadora e o aparecimento das imagens. Tá? Então, esse é um esquema básico para a gente entender como é que se dá o ato criativo. Por que é importante que o arte-terapeuta conheça qual é a função, então, de cada um desses materiais? Porque eu vou precisar saber disso na hora de orientar o meu paciente. Dentro do que ele me traz, dentro do que ele me apresenta, que tipo de material vai ser mais propício, vai ser mais importante, vai ser mais útil para ele. Tá? Bom, acho que a imagem já fala, né, do efeito catártico da arte. O efeito catártico do processo da arte-terapia. O leque de possibilidades, né, promovido pelos recursos, facilita esse processo catártico. O que é um processo catártico, gente? Processo de canalização da energia psíquica. Existe uma energia que fica paralisada quando a gente tem um conflito, existe uma energia que ela se retém, ok? E a catarse ela precisa existir para que a gente possa voltar a ter um fluxo de energia na psique. Tá certo? Então, quando a gente canaliza essa energia, existe o que a gente chama de catarse. Então, a catarse permite que essa energia se mova e dê início a um processo de cura. Bom, minha questão em relação a esse slide é isso que vem aqui. Ó. Óbvio que existe um efeito catártico. Eu pergunto a vocês o que seria de Van Gogh, o que seria de Raul Seixas, o que seria de Wally Salomão, se não existisse a arte. Certamente, possivelmente, eles teriam sido institucionalizados. Né? Se não existissem esse recurso da arte, para que eles vivessem as catarses que eles viviam, Pollock, né? E tantos outros que eu poderia citar aqui. Se não existisse a arte, certamente eles teriam sido institucionalizados. Mas, minha pergunta é, esse efeito catártico é suficiente para uma transformação duradoura? Transformação.
que é uma transformação? Ação de ir para além de uma forma, não é? Ação de ir para além daquela forma. Ou seja, uma transformação psíquica, né? Firme, duradoura. Será que se a gente não for no núcleo da questão, será que se a gente não for trabalhar e elaborar o que está na base, né? O que está na base daquele conflito, será que isso não vai voltar em outro momento? De outra forma? Com outra cara? O que é que vocês acham? Certamente, não é? Certamente. E a gente vai viver uma montanha-russa, um pote que enche que a gente precisa esvaziar, um tanque que enche que a gente precisa esvaziar. Não é? Então, assim, aqui é que entra o grande diferencial. A necessidade de o quê, gente? De um olhar mais aprofundado em relação ao que se produz. Tá? A importância de um casamento com a psicologia para que a gente possa, sim, realmente poder não, aprofundar no sentido de fazer com que o paciente elabore o significado daquilo que ele produziu. Porque não é claro para o paciente, quando ele produz o que quer que seja, o significado daquilo. Aliás, a priori, é exatamente isso. O que ele produz, ele desconhece. Né? Quase sempre tem um conteúdo inconsciente. Né? E se a gente não passa por essa etapa de olhar, elaborar e tentar compreender aquilo que está feito, a gente fica com um trabalho que fica pela metade. Útil, existe uma catarse, mas pode ir muito mais além. Ele pode ir muito mais além. Existe a Filippini, Angela Filippini, uma autora da área de arte-terapia, ela fala sobre o processo terapêutico dividindo ele em 3 estágios, ok? O estágio da informação, que é o estágio de quê? Dar forma ao conteúdo. Eu dou uma cor, eu dou uma forma, eu dou uma cara, eu dou um nome, eu dou um tamanho, ok? A um sentimento, a um conflito e tal. A segunda etapa, etapa da informação, que é a etapa da gente fazer o quê? Buscar o significado daquilo. E depois que eu, então, né, dou forma, busco o significado daquilo, entra a terceira etapa, que é a etapa da transformação. Ok? Que é o quê? O momento em que a gente ganha uma nova forma, uma nova postura diante da vida, né? Uma nova forma de ser e de estar no mundo a partir das outras 2 que vêm anteriores. Técnicas criativas são dinamizadoras de outras ações. Transformando materiais, possibilita-se uma transformação no nível psíquico. Criando formas e corporificando símbolos, o indivíduo se recria, reconstruindo a sua relação consigo mesmo e com o mundo. Quando a gente dá forma a um conflito, gente, o que acontece? A gente torna ele passível de confronto. Eu dou uma forma em algo que é o quê? Abstrato. Que eu não consigo, que eu não sei muitas vezes descrever nem definir. Quando eu dou uma forma àquilo, eu torno aquilo passível de confronto. Eu torno aquilo passível de ser elaborado. Ok? Então, introjetado, então, ampliando assim a nossa consciência em relação a nós mesmos, em relação ao mundo. Essa frase que eu trago aqui, transformando materiais, possibilita-se uma transformação no nível psíquico, eu posso dar alguns exemplos, mas o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes, o simples ato de você transformar um material que é lixo, um material que não serve para nada, ou um material que representa o caos, no caso do mosaico, né? As partes quebradas, os cacos, e você dá uma forma àquilo, imediatamente existe um nível de reorganização psicológico. Que você não necessariamente precisa dar um nome, eu vou fazer isso com o meu conflito, eu vou resolver isso daquela forma. Não é isso, mas é um movimento imediato de, ao transformar, ao possibilitar que isso seja feito fora, exista um movimento que acompanha internamente, psiquicamente. Né? Então, é por isso que é dinamizadora de outras ações, tá certo? Bom, eu vou falar bem brevemente sobre a relação de Jung com a arte, a gente vai falar bastante sobre isso
nas primeiras aulas do curso, tá certo? Mas assim, o que eu acho que é fundamental falar sobre isso, sobre ele, é o seguinte: muitos psiquiatras pesquisaram a relação da arte na psiquiatria. Muitos se interessaram pela obra dos doentes. O próprio Freud fez grandes estudos. A revista Imago, né, comprova isso. Havia sempre um interesse muito grande. Mas Jung foi o primeiro que teve uma relação mais íntima com a arte, no sentido dele mesmo ter experimentado o seu próprio método, né? Ele mesmo se reestruturou a partir da arte, a partir das esculturas e de tantas outras vivências que ele teve no campo artístico, mas, sobretudo, porque Jung foi o primeiro a convidar os pacientes a pintarem suas angústias, seus sonhos, seus conflitos no consultório. Então, assim, ele fez com os pacientes o que ele viveu com ele mesmo, tá certo? Ele experimentou o próprio método que ele passou a oferecer para os seus clientes. E essa eu acho que faz com que essa relação de Jung com a arte seja tão íntima. A arte-terapia, só esclarecendo, é uma área ampla. Existe arte-terapia com enfoque na gestalt-terapia, existe arte-terapia com enfoque na psicanálise, ok? Existem outras linhas terapêuticas da psicologia que também trabalham com arte-terapia. E aqui nós estamos apresentando, evidentemente, um modelo junguiano. E, sobretudo, por essa relação tão íntima de Jung com a arte. Bom, eu trouxe aqui rapidamente a diferença da linguagem, né, da consciência lógica, temporal, racional, organizada, sequenciada, e a linguagem do inconsciente, que é a linguagem o quê? Simbólica, atemporal, cheia de tonalidades emocionais, fantasia e imaginação. A linguagem do inconsciente, gente, é a mesma linguagem dos sonhos, é a mesma linguagem da arte, é uma linguagem feita através de imagens e símbolos. As imagens e os símbolos, né, elas operam a favor da homeostase psíquica. Os símbolos nada mais são do que chaves para a compreensão das imagens. Né? E Jung, vocês já viram ontem e já devem ter visto hoje, a ênfase que ele dá ao símbolo e à abordagem simbólica dos eventos que nos ocorrem, dos fatos que nos acontecem. Né? Então, brevemente, símbolos portadores de mensagens. É como se Jung nos dissesse que o inconsciente nos envia uma garrafinha com uma mensagem a cada sonho, a cada produção que a gente faz, a cada sonho que a gente tem, ok? Existe aí a ideia dos símbolos como agentes de cura. Símbolo, sim, vem de unir, balen partes. Então, símbolo, aquilo que une. Tem uma função transcendente aí, né? Bom, agentes de cura porque através do símbolo que o inconsciente se manifesta e se comunica, revelam algo sempre desconhecido e alcançam dimensões que o conhecimento racional não pode atingir. A diferença entre símbolo e signo é fundamental para a gente entender a teoria junguiana. Ok? Então, diante de um símbolo, a gente vai estar diante sempre de algo desconhecido para nós, gente. Tá? Sempre diante de um mistério a ser decifrado. E que, por vezes, não se esgota. E, por vezes, a gente volta àquele símbolo infinitas vezes, porque a cada vez a gente enxerga de uma forma diferente, a gente apreende uma coisa nova, ok, sobre aquilo. Bom, por meio do símbolo, chegamos ao complexo. Vocês viram o complexo nesses 2 dias? Viram o que é o complexo junguianamente? Esse conceito dentro da teoria junguiana? Vou pontuar, ok? Rapidamente. O complexo, gente, é um conjunto de ideias, né? Um conjunto de ideias e de afetos que se aglomeram em torno de um núcleo arquetípico, de um único núcleo. E que quanto mais ele é autônomo, então, quanto mais esse núcleo, esse complexo for inconsciente, quanto menos relação ele tiver com a consciência, mais estragos ele fará na vida do sujeito. Ok? Então, são os nossos pontos cegos. São aqueles pontos em que, quando tocam nesse nosso ponto, a gente sai de si, não sabe o que foi que houve. Eu não sei o que foi que deu em mim, sabe? Tive uma reação inesperada. Então, assim, através dos símbolos, a gente sempre chega no complexo que, de alguma forma, tem o paciente, né? Porque a gente brinca que não é o paciente que tem um complexo, é o complexo que o tem.
né? Então, a gente chega a esse complexo e, normalmente, ao núcleo arquetípico com o qual a gente deverá trabalhar com o nosso cliente, com o qual a gente deverá, né, seguir no nosso trabalho com o nosso cliente. Bom. Mais uma imagem. Essa imagem eu trouxe apenas para a gente falar sobre, talvez as pessoas mais do final vivam melhor essa imagem do que as pessoas que estão aqui na frente, né? Mas assim, para mim tem uma grande contribuição de Jung à humanidade, ok? E para mim uma das grandes contribuições de Jung foi o reforço que ele deu à abordagem simbólica. Certos impulsos, certas experiências requerem compreensão simbólica, requerem que a gente amplie o campo de visão, que a gente saia do literal, ok? Que a gente compreenda aquilo a partir de um outro ponto de vista, certo? E assim, olhando essa imagem, o pessoal do fundo, vocês veem o quê? Isso, é legal apresentar essa imagem numa sala bem comprida, porque aí o efeito, né, é maior. Mas, enfim, essa imagem é para trazer essa frase do meu queridíssimo, que vocês viram que eu adoro, porque eu boto ele em todas as minhas palestras. Enfim, o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Transver o mundo é desliteralizar o mundo. Transver o mundo é ir para além daquele campo de visão cartesiano, linear, ok? Racional, muitas vezes. Então, assim, ir para além, transver o mundo é sair do literal, é desliteralizar, ok? O mundo. Tem gente ainda tirando foto? Posso passar? Bom, informação básica, né? Vou sair um pouquinho da poesia e botar um pouquinho o pé no chão, só para dar uma visão geral para vocês. Áreas de atuação em público. Existe uma receptividade grande em diversas áreas de atuação, como hospitalar, escolar, clínica, organizacional, ONGs, CAPs, a domicílio. É uma prática que vem crescendo muito, sobretudo com a terceira idade. Ok? As pessoas vão à casa da pessoa para fazer um trabalho de arte-terapia. Bom, eu pus 2 adendos ali. Onde quer que a arte-terapia seja feita, a importância de preservar a sua identidade. Ok? Preservar a sua identidade. Não dá para fazer arte-terapia no meio de uma cantina na escola. Às vezes a gente chega com a proposta de trabalho, eles aceitam a proposta de trabalho e falam assim, ótimo, mas o ateliê de arte-terapia vai acontecer dentro da biblioteca. Aí a gente diz, bom, ok, dentro da biblioteca. Todo mundo passando. Gente entrando, gente saindo. Não. Ok? Isso descaracteriza a proposta do sigilo, ok? Do respeito que a gente tem que ter à individualidade do outro. Então, onde quer que ela seja levada, ela seja feita, gente, preservando a identidade deste modelo investigativo da psique. Bom, recentes contratações em Goiás, já existem arteterapeutas contratados pela prefeitura. Okay? Isso é um movimento que está crescendo bastante no Brasil. A gente vai atualizando vocês ao longo do curso desses novos movimentos que vão surgindo. Apesar dessa prática ter se expandido inicialmente na área da saúde mental, a sua utilização não se restringe a um público específico. Todos, não importa a idade nem a condição psíquica, podem se favorecer com o despertar de potencialidades, o acesso às imagens do inconsciente e a possibilidade de ressignificar as experiências vividas. Todos. Então, aí entram crianças, ok? Entra a área de saúde mental, sem restrição. Resultados expressivos nos casos de transtornos de ansiedade, depressão, oncologia, toxicomania, autismo, esquizofrenia, demências e por aí vai. Uau! Bom, eu vou ler porque com a questão do slide não ficou muito claro. Trata-se de um caminho feito de cores e de formas, repleto de significados. Este caminho, às vezes, é longo, obrigando a recuos e paradas. Por eles caminham viajantes solitários, ou, por vezes, bandos alegres e ruidosos. E todos, ao passarem, deixam rastros e restos,
pistas e partes. Com os pés, marcam o trajeto. E com suas mãos, alargam a passagem. Há quem desista logo, quem caminhe um pouco mais e quem arduamente chegue até o final, para só então descobrir que este fim bem pode ser só o começo. Essa é a jornada da arte-terapia. Às vezes a gente vem de bando, às vezes a gente vem solitária, às vezes a gente recua, como qualquer outra linha terapêutica. Existem as resistências, não é? Tem horas que a gente tem que dar uma parada e dizer, não aguento, me dá um tempo, vou recuar um pouquinho, né? Então, essa é a jornada. Bom, mais uma imagem. A função da arte não é a de passar por portas abertas, mas a de abrir portas fechadas. Ernest Fischer, 1959. Eu queria agradecer a vocês e passar a palavra agora para a Tânia Contreiras, que hoje é professora do curso, falando sobre poesia. Tá? E como eu falei um pouquinho mais cedo, vai ser um relato vivo da experiência dela. Ela vai falar um pouco para vocês de tudo que ela viveu e do processo dela mesmo de desenvolvimento dentro do curso. Ok? Obrigada. Oi, gente, eu sou Tânia Contreiras, arte-terapeuta formada pelo Instituto Jungiano. E, na verdade, hoje eu estou aqui como... ainda é uma aluna encantada, porque a arte-terapia ela me encantou, lançou um feitiço e foi definitivo. Eu queria aproveitar e agradecer e frisar que Carla, né, Carla Maciel, é essa pessoa também que traduz a arte-terapia com muita magia, e isso é encantador. Eu escolhi esse tema, o reencantamento do olhar. É algo poético. Eu não me digo poeta, mas eu me digo uma alma poética, né? E eu acho que a arte-terapia pode ser dita de várias formas, pode ser abordada de várias formas. Eu preferi escolher uma forma de abordagem hoje que eu acho que é muito importante no curso, que é o reencantamento do olhar. Eu cheguei no curso de arte-terapia há 6, 7 anos atrás. Eu cheguei com os olhos desencantados, com os olhos adoecidos. E saí de várias abordagens terapêuticas, passei por várias. A arte-terapia conseguiu aquilo que nenhuma outra conseguiu. Conseguiu me encantar, né? Então, a escolha do tema tem a ver com a essência da arte-terapia, para mim, que é o encantamento, e tem a ver, não só para os arteterapeutas, mas para todos que trabalham nessa área com a alma, que é os nossos olhares adoecidos. Eu acho que estamos doentes do olhar, todos, né? É uma catarata que nos impede de ser arrebatados, é só uma borboleta, né? É só uma borboleta, e é só uma borboleta, é só uma árvore, é só uma pessoa, e tudo passa a ser, é só isso, né? E a gente perdeu o encanto. Como a gente pode se propor a trabalhar com almas se a gente está com os olhos doentes? Já se falou, olhos castrados. Então, para mim, o encantamento que a arte-terapia proporciona é o começo de tudo. Você se vê através da sua produção e você se encanta com a sua dor, com o seu conflito, que não é mais a sua dor, que não é mais o seu conflito, é a sua criação. E você passa a rever e a reler a sua vida a partir de um outro ponto de vista. Bom, eu vou tomar a ousadia de dar uma definição de arte-terapia que é muito pessoal, que é minha, né? Arte-terapia é a terapêutica que ensina a delirar. Enquanto muitas pessoas vão procurar profissionais porque estão tendo delírios, né, chamam de delírios, que na verdade não são delírios, eu creio que é justamente a doença do não saber mais sonhar, né? Eu
vejo a arte-terapia como aquela terapêutica que nos ensina a delirar. E eu acho que é preciso voltar a delirar, né? A realidade, ela tem duas facetas, né? Uma é a concreta, que a gente conhece, e a outra é o imaginário. A imaginação é uma parte da realidade que a gente já não acessa. E sem imaginação, o mundo morre e adoece. Durante o curso, eu gostaria de dizer que eu entrei sem saber pintar, eu entrei sem saber modelar, eu tinha pouco contato com algumas técnicas, a maioria das técnicas, e quero dizer que isso foi maravilhoso para mim. Cada coisa que eu fazia, por não saber fazer, revelava mais de mim, né? E isso foi muito bom. Eu escrevia poesia desde menina e, em determinada fase da minha vida, eu parei de escrever. Acho que foi quando os meus olhos adoeceram, por alguma razão, e, como diz a Adélia Prado, a poeta, tem dias que Deus tira a poesia de mim, eu olho uma pedra e só vejo uma pedra, né? E uma pedra é muito mais do que uma pedra. E eu voltei a escrever poesia depois da arte-terapia. Retomei aquilo que tinha morrido, né? Que eu achava que tinha morrido, ressurgiu. Eu acho que é o próximo slide, pode passar, que fala poeticamente do que me aconteceu. Tem gente que lê e acha que isso é uma declaração para um homem. Mas, olha só, não é. Quem voltou não foi nenhum homem, foi inspiração. No abismo azul turquesa do papel, depositei meu voo, e você veio. Mãos emplumadas, ruflando agora um verso que é seu, de um poema ainda sem forma e sem cor. Você veio com o desvelo em comum dos que resgatam os mortos e lhes sopram a vida. Veio da ferida que não cicatrizou nunca, da côncava dor, dos gritos embolarados. Você veio alado, como chegam as aves e os anjos. Guardião dos sonhos, veio empunhando o cetro, sem caminhos retos que o tempo zigue-zagueia, e acendendo sinuosamente as montanhas dos meus devaneios. Soube que você viera pelo brilho de asas na escuridão, pelo embrião de agonia que se instalara em mim, pelas palavras como vento, frêmito e silêncio que me acudiam à mente. Você veio e eu profundamente mirei o vazio do papel na ânsia de fecundá-lo. Obrigada. Então, isso foi o retorno do olhar encantado que a arte-terapia me trouxe. Esse poema marcou a volta, né, a volta ao delírio, as coisas, a enxergar a beleza nas coisas ínfimas, como dizia Manuel de Barro, que também é meu amado, né, o nosso amado. E isso aconteceu a partir da arte-terapia. Eu tenho uma história de percurso que me levou até a arte-terapia. Eu acho que nada por acaso. Minha primeira formação de graduação não tinha nada a ver com arte. E, de repente, eu passei por um momento difícil, que foi a morte de meu pai. Eu já contei, já relatei essa história, já escrevi sobre ela. Meu pai morreu de repente, teve um diagnóstico de câncer, em 3 meses ele foi embora. E no dia da morte dele, eu fui obrigada a abrir o cofre que ele tinha, grande. Não lembrava a senha, mas só quem sabíamos era eu e ele. E eu consegui lembrar e abrir para procurar um documento. Quando eu abri esse cofre, tinha lá uma caixinha com pedrinhas semi-preciosas, uma coleção de moedas, uma coleção de dente de besouro. Era uma criança presa dentro de um cofre. A criança que ele não pôde ser, porque a vida teve que colocá-lo para trabalhar e abrir mão de potenciais e talentos. E aquilo ali me abalou. Eu disse, o menino ficou preso no cofre uma vida inteira. E eu pude ver, no dia da morte dele, que aquele menino estava lá. Era a preciosidade dele, o ouro dele.
né, guardado no cofre com a senha. Que simbolismo forte isso, né? Num cofre, aquilo que você de fato era preso. E eu disse a partir daquele momento, eu tenho uma criança também presa no cofre e eu quero soltar ela. A arte-terapia liberou, soltou, tirou essa criança do cofre, né? E eu acho que é um trabalho do arte-terapeuta abrir os cofres e libertar as crianças. Aquilo que somos, o lúdico, a beleza, o olhar puro e ingênuo. Eu acho que a arte-terapia tem esse papel. Então, foi muito importante, eu queria que a Carla, por favor, passasse. Essa também foi uma outra criação durante o processo. Eu escrevia muito, eu saía das aulas, sentava e começava a escrever, não parecia que era eu. Eu digo, nossa, o que está acontecendo? Não é? Isso foi depois de um trabalho também feito nas aulas de arte-terapia. Rubis microscópicos rompendo meu corpo e você falando de corte. Esqueça que eu já não sangro, cristalizo o fogo na pele. Que reste então a cobiça pela dor vermelha, que roubem os quartzos brancos que deslizam pela minha face, que creiam que pela minha idade eu já mereço algum crédito. No mais, que o analista me escute, que se atormente com os meus delírios, que enxergue os lírios tingidos de sangue e explique minhas fúrias floridas através de seus compêndios. Eu quero mais, e mais, é nomear as coisas sem nome e dissolver os nomes que já não traduzem mais essa coisa larga, espessa, que vista de cima me causa aflição. Eu quero é ver de dentro. E foi outra. Obrigada. Então, esse ver de dentro foi uma coisa que a arte-terapia me deu. Hoje a gente lê que as novas tendências da psicologia caminham em direção a acreditar que a psicologia tem muito mais a ver com a poética do que com a ciência, o que a gente chama de ciência cartesiana, né? Então, a poesia, essa tendência tem me encantado muito também, porque, sim, eu acho que tem mais a ver com poética do que com ciência. Nesse sentido, eu penso como a gente pode alcançar dimensões tão profundas do outro se a gente olhar com olhar desbotado, olhar desencantado, como a gente pode chegar a essas almas se a gente já não tem encanto, não tem mais brilho no olhar, tudo banalizou-se, as pessoas não enxergam mais o que está, nada arrebata. Carla, por favor, queria que você passasse. É uma frase baseada no poeta Manuel de Barros, que fala muito da beleza e profundidade das coisas ínfimas, olhos que se abrem para o esplendor das coisas ínfimas. Eu acho que isso acontece no processo arte-terapêutico. Eu fui me dando conta de quantas coisas eu olhava sem enxergar. Paisagem primitiva. Eu acho que, de alguma forma, esses registros que foram feitos nessa época, né, durante o curso, falam muito da descoberta que eu fui fazendo de mim, né, através da arte. Penso agora no quanto ele é atraído para o que é estrangeiro, para o que atravessa oceanos e tem cheio de coisas longínquas e inatingíveis. Lembro disso e imagino se ele soubesse das paisagens mais íntimas, das súbitas semelhanças entre nós e nós mesmos, das rasas poças que refletem com exuberância os dias de abril. Ele não sabe, mas eu sei. Olhamos diferentemente a vida. Há fatos e espantos para os quais já não há ouvintes. Anuncia-se o grande, propagam-se trovões, tragédias, terremotos, e uma multidão autômata espera a vida acontecer em neon, em cada avenida da terra forasteira.
E, enquanto isso, cíclicas explosões de estrelas acontecem intimamente. E, enquanto isso, pássaros inquietos arranham minha garganta para libertar seu voo. E, enquanto isso, a inocência primeva irrompe como diamante no fundo de cada olhar. E zumbem insetos, ruflam as asas, aves solitárias, sapos coacham, sibila o vento, feras atônitas espreitam-me na sonora paisagem primitiva de minha alma. Foi mais um poema, mais um registro do assombro, né, que a vida começou a ser a partir da arte-terapia. Eu sou uma chama acesa e rebrilho toda essa escuridão. Clarice Lispector. Eu trouxe mais alguns registros do que eu fiz, mas eu gostaria de falar, na prática, como acontece o processo arte-terapêutico. Bom, eu, a partir de uma confecção, de um trabalho, de uma caixa, eu tive um estalo e descobri, depois de caminhadas terapêuticas de muitos anos, a partir desse trabalho, eu descobri algo muito importante de mim, que eram dois lados meus. Era uma senhora e uma criança, né? Cedo eu amadureci emocionalmente. Então, assim, havia uma senhora que cuidava de uma criança, e eu vi isso através da caixa. Foi um trabalho belíssimo. Eu diria que a arte-terapia ela tem momentos epifânicos, reveladores, que a gente não tem nem como descrever. Você olha a sua produção, falando sobre o seu conflito, a sua dor, a sua angústia, e aquilo ali se transforma de alguma forma. Manuel de Barros, a expressão reta não sonha. E isso. A primeira vez que eu pintei, nunca tinha pego tinta e pincel, minha arte era a escrita, eu não sabia o que eu estava fazendo, e parecia um pássaro começando a querer voar. E saiu alguma coisa, e eu achei lindo. A arte-terapia diz, a questão estética não é importante. Eu diria, a questão estética é importante, né? Mas não a estética considerada a beleza. A estética que eu chamo é a expressão singular, pessoal de cada um. E tudo que a gente faz é bonito. O feio se torna bonito quando o feio fala da gente, diz da gente, conta da gente, expressa algo da gente. Então, nessa estética, eu acho que a arte-terapia tem um compromisso, que é a estética com a gente ser a gente mesmo. A gente rascunho de pássaro, não acabaram de fazer. Manuel de Barros de novo. E é isso. A gente não sabe até aonde vai, não sabe onde alcança os nossos passos e consegue coisas inacreditáveis. Os potenciais adormecidos da gente são muitos. Não se tem noção disso. Quando a gente começa a mexer arte-terapeuticamente, esses potenciais começam a vir. E eu acho que vem porque a criança, o lúdico, é despertado. E aparecem. Você descobre coisas que você não sabia que sabia fazer, né? Quando a gente é alfabetizado, eu acho que uma porta se fecha importante. Até a hora que a gente é criança e desenha, o céu pode ser verde. Depois o céu tem que ser azul, a árvore tem que ser verde, e isso é o que nos aprisiona. E quando eu falo a arte de delirar, é isso, a gente poder dar as cores que quer as coisas. Em última instância, a individuação é a gente conseguir ser quem somos. E a gente não consegue ser quem é se a gente não passar por esse processo, primeiro, de reencantar o olhar. De reencantar o olhar, de ver as coisas ínfimas e profundas, de ver beleza na vida. Eu acho que o mundo está adoecendo por desencanto. E os profissionais também da área de psicologia, da área de terapia, nós também precisamos curar o nosso olhar. A gente vem amarrado a um olhar cartesiano, a uma lógica, que é uma lógica também cartesiana,
Isso é lógico, mas a lógica, existe outras lógicas, né? E essa outra lógica, a lógica que eu digo que é uma lógica mais feminina, mais intuitiva, a arte-terapia abre a percepção para essa outra lógica. O mundo da gente se estende. A imaginação parte, como dizia Hilma, a existência é a imaginação. E se a gente tira a imaginação, o mundo da gente fica muito estreito. Né? A gente olha a pedra e a pedra só é pedra. Tá? Esse foi um trabalho depois de um trabalho que a gente fez sobre máscaras, sobre personas. A carícia da renda preta, pétalas de uma negra flor, abre-se da alva pérola. O rosto é véu, que envolve um segredo oculto na alma. A alma é simples, ramos secos e estalidos imaginários. A carícia da renda preta, pássaros coloridos, oferecem pedaços dos seus voos e riscam o escuro dos céus em tons suaves. E sob os fios delicados do negro leque, guarda-se um passado longínquo de flores que um dia falaram, de vidas que floresceram, de um tempo que perdura sob os escombros de pálidas máscaras. Gente, isso tudo foi escrito depois de anos brigada com a poesia. Porque eu não conseguia ver nada disso. Né? Eu não conseguia ver além do real, entre aspas. Eu não conseguia usar a imaginação. Eu não tinha imaginação. E eu me lembrei de uma criança que foi adotada recentemente por uma família. Essa criança era filha de pais drogados, morou na rua. Uma criança de 3 anos que desenhava e se colocava uma boquinha, um olhinho. No sol e na lua, ela dizia, lua não sorri, sol não sorri. A mão não tem olho. Uma criança com 3 anos que já não sabia, pela vida que levou, que já não sabia imaginar. Né? Imagine que a gente passa por um processo semelhante, né? Tirando os artistas, que pode tudo, que vê tudo. A gente passa por uma cobrança, né, de que as coisas sejam tais como são vistas, e não transvistas. Carlinha já falou do verbo transver, que eu acho que é o grande verbo. A gente tem que ver além, a gente tem que ir além, o olho vê, a imaginação relembra, relê, e a imaginação transvê, que é ir além do visível. Isso é um trabalho que exige trabalho terapêutico. O nosso curso de arte-terapia é uma terapia. É impossível fazer o curso sem vivenciar, sem sentir, sem sofrer, sem chorar, sem descobrir. Então, assim, é um curso que é um trabalho terapêutico. A gente passa por lá, tem pessoas que não estão preparadas. E aí começa a fazer um trabalho paralelo, porque mexe muito com muitas coisas. A arte-terapia, para mim, é uma grande terapêutica. É uma terapêutica dos novos tempos. É uma terapêutica que fala mais com a lógica feminina, no sentido não de gênero, mas com a intuição, né, que adentra áreas, compartimentos nossos que não foram adentrados. De repente, você vê brotar, irromper do cotidiano o imaginário, o absurdo e o espanto. E isso a gente desaprendeu em algum momento de nossas vidas. A arte-terapia traz isso de volta. Os conceitos junguianos, mais ou menos conhecidos de todos, eles são vistos, mas também são vistos de uma forma diferente dentro da arte-terapia, porque a gente une a isso a arte. Quando o mundo abandonar meu olho, quando meu olho furado de beleza for esquecido pelo mundo, que hei de fazer? Manuel de Barros, que para mim era um grande terapeuta,
mais do que poeta. Não à toa, muitos buscam ele na área terapêutica. É o que ele propõe, e muito do que ele propõe é muito do que a gente vivencia no curso de arte-terapia. E além, buscar de novo a nossa fonte, a fonte de onde tudo brotava e parou de brotar. O tempo que a gente era criança e o céu podia ser verde. O céu pode ser verde ainda. Imaginar, eu acho que imaginar é o verbo, é o grande verbo. Acreditar que o mundo imaginal é real. Ele é tão real quanto o mundo concreto. E se a gente tem isso em mente, que o imaginário é uma realidade também, tem vida, influencia, o olhar da gente se aprofunda, vai muito mais longe. A imaginação é muito importante. Não adianta teoria se a gente tiver com o olhar adoecido e não conseguir enxergar além. Tá? Eu queria agradecer a vocês a escuta, desejar boas-vindas a esse mundo encantado e encantador da arte-terapia. Eu tenho certeza que todo mundo vai se encantar, é impossível não se encantar com o curso. Sejam bem-vindos e a gente se vê. Obrigada. Isso aqui, eu tenho alguns cartazinhos aqui com poema, que não, infelizmente não dá para todo mundo porque a sala está cheia. Mas é um poema de Manuel de Barros, com uma imagem que eu acho que é muito representativa, essa criança, que a gente precisa trazer de volta. Pessoal de arte-terapia primeiro. É muito bacana para mim, gente, poder rever essas poesias hoje, agora. Elas fizeram parte do curso, isso foi vivenciado em cada aula, Muito emocionante, muito mesmo. É uma poeta maravilhosa, não se diz poeta, mas, enfim, minha torcida agora é pelo livro. Ela sabe que eu estou aqui torcendo para a publicação do livro. Eu queria abrir agora um espaço para perguntas, tá certo? Quem quer fazer perguntas, fica à vontade, tanto para mim quanto para ela. Da forma como você se colocou em relação à expressão na arte-terapia, me trouxe que era necessário um material concreto. A dança poderia ser usada como forma de expressão na arte-terapia? Sem dúvida, ok? Nosso corpo, o movimento é um objeto. Okay? Então, existe uma disciplina, que é a expressão corporal, onde a gente tem 4 aulas com uma professora junguiana que vem da área de dança, que é a Liana Neto, e que a gente explora justamente o objeto não é a pintura, o objeto não é o desenho, o objeto não é uma modelagem, o objeto é o movimento. O objeto é o nosso próprio corpo. Isso é absolutamente possível. Existem trabalhos lindíssimos na área de dança. Muitos dançarinos já fizeram a formação em arte-terapia. Posso complementar? Foi um dos trabalhos mais bonitos que a gente fez na arte-terapia, com Carla, inclusive. Foi um trabalho de dança, finalizando o curso. Inesquecível, muito bom. Eu fui dançarina também, então eu tenho essa passagem aí pela dança. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Mas fiquem à vontade, perguntem, é a hora. Professora, e aqueles que não são da área nem de psicologia, nem psiquiatria, nem fazem belas artes? Pessoas, por exemplo, que são advogados natos. E aí? Então, o curso de arte-terapia, gente, é um dos cursos, eu diria,
dos mais abertos dentro do Instituto, né, porque acolhe pessoas de áreas diversas. A gente tem uma primeira parte do curso que é unificada, né, com as outras turmas, em que a gente vai estudar psicologia junguiana, analítica. Obviamente, gente, nenhum curso, ok, de pós-graduação que dura 2 ou 2 anos e meio é um curso completo que vocês vão sair prontos, né? Isso é evidente em qualquer uma das formações. A pós-graduação abre caminhos para que vocês continuem estudando e continuem aprimorando. Então, assim, nós recebemos pessoas de outras áreas. O curso, curiosamente, tem muita gente da área de artes, de educação, de administração. Vem uma quantidade de gente da área de administração. Na verdade, o curso de arte-terapia tem uma coisa. Muitas pessoas vêm para a arte-terapia querendo mudar de área. Isso nas turmas mais recentes ficou muito evidente. No relato inicial, as pessoas assim, eu quero mudar de área, eu quero um novo movimento para a minha vida. Então, assim, isso faz com que haja uma riqueza grande no grupo, porque são pessoas que vêm de áreas muito diferentes, algumas dificuldades também, vocês podem imaginar, né? Pessoas de áreas muito diversas, cabeças que pensam de formas muito diversas, mas assim, sabendo conduzir isso, eu acho que traz uma riqueza ao curso. Eu acho que isso traz uma riqueza. Óbvio que quase todas as pessoas que vêm de áreas... Nós já tivemos pessoas da área do direito, já tivemos pessoas da área da matemática, para vocês terem uma noção. Claro que essas pessoas, normalmente, a gente procura saber qual não é a experiência em termos de curso, mas qual é a relação delas com o autoconhecimento, a relação delas, né, com esse outro universo. Né? Mas é um curso que sim, que a gente agrega pessoas de outras áreas, porque a gente tem esse formato de primeiro estudar a psicologia, depois a gente entra nas específicas, né? E no final um casamento das duas coisas. No final a gente aplica tudo que a gente estudou teoricamente à prática da arte-terapia. Gente, eu era jornalista, sem vocação, e descobri que eu era uma arte-terapeuta com vocação. Então, é possível, sim. Ela faz um trabalho hoje com grupos lindíssimo, ok? E era uma jornalista. Oi. Eu sou da turma, 13ª turma de arte-terapia, tem 3 advogados no nosso grupo. E eu acho que podia esclarecer só as outras artes, que não são artes visuais, que eu acho que podia esclarecer para o pessoal que está chegando que essa parte. Então, como eu falei um pouquinho na apresentação, quando a gente fala em arte-terapia, as artes plásticas elas despontam, né? A gente pensa logo em desenho, em pintura, em modelagem e tal. Mas a gente tem sim o espaço para o teatro, que é uma abordagem extremamente rica, em que a gente pode utilizar clinicamente, né? Existem vários jogos e técnicas teatrais que a gente pode utilizar dentro da clínica, que é enfim, não está dentro das artes visuais, né? A gente tem o canto, a música, que também é muito bacana, porque a gente parte da perspectiva do uso da música, não só como um elemento de fundo, né, das vivências e tal, mas a música como um recurso terapêutico, né? A construção de canções, a vivência de certos ritmos internamente, né? Então, é uma outra abordagem muito rica e que não está dentro dessas grandes, da grande área das artes plásticas. As artes plásticas elas ficam mais evidentes, tá? Mas é possível fazer um trabalho com essas outras abordagens também. Um outro exemplo, fotografia. Fotografia é uma área lindíssima. É verdade que ela é pouco explorada na arte-terapia, porque não tem muita coisa já escrita, já feita nessa área, mas que pode vir a ser feita por quem se interessar. Porque, na verdade, todo o campo artístico, gente, é um campo de expressão. Eu fiz um trabalho uma vez com uma aluna com fotografia e que foi maravilhoso. A forma, o registro que ela fazia das coisas. Isso revela a forma como ela vive, como ela vê, e ela foi, através da fotografia, ela usou a fotografia como a abordagem artística, onde ela trabalhou todo um caso clínico. Foi muito interessante. Mas, assim, existem essas outras abordagens que também são incluídas aí no curso, no rol das disciplinas de artes.
Bom, o meu depoimento sempre como um estudante de arte-terapia. Eu me lembro de uma experiência que foi muito forte, foi a experiência com, além da dança, a experiência com canto. E um canto, não um canto qualquer, um canto nosso, o canto da alma. E eu não sabia que eu tinha um pássaro dentro da garganta. E aí a gente fez o trabalho e depois estava todo mundo chorando. E eu disse, nossa, onde estava isso? Era o meu som. E eu não conhecia. Então, assim, todas as artes são bem-vindas. Eu vou tentar explicar minha dúvida aqui, mas você falou que não existe uma fórmula exata para lidar com as pessoas, não é isso? Que eu compreendo isso, mas eu queria saber se a arte-terapia, o quanto consistente é a arte-terapia, ou até que ponto ela é escorregadia demais e não dá para ter uma objetividade clara, entendeu? Se eu entendi, se eu saberei responder. Quando eu falo não há uma forma, eu quero dizer que a gente vai estar diante de singularidades. Então, cada pessoa é uma pessoa e vai exigir de nós, arteterapeutas, né, um olhar diferenciado para aquilo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu digo não existe uma forma, eu trouxe um pouco depois que existe um objetivo terapêutico. Existe uma finalidade terapêutica. O que eu quero dizer com isso é que, assim, não é uma coisa... talvez eu tenha entendido o que você queira dizer com escorregadio, no sentido de vamos fazer uma arte livre e ver o que é que vem. Vamos fazer uma arte... aberta e simplesmente ver o que é que surge daquilo. Não, existem consignas, existem atividades que são criadas, almejando chegar a um objetivo específico, a depender de cada caso. Então, assim, não sei se foi exatamente isso que você perguntou, né, mas foi o que eu entendi da sua dúvida, que forma a gente não vai encontrar, modelo nós não vamos encontrar. Okay? Isso é uma coisa que eu trago muito desde o início do curso. Cada um vai encontrar a sua forma e o seu conforto dentro da arte-terapia. Até porque, assim, gente, a gente vai ver muitas abordagens. Eu não tenho que trabalhar com todas elas. Talvez eu não goste de dança. Talvez eu não curta pintura. Talvez eu... E, assim, isso é fato. Se eu não vivo, não tenho uma vivência bacana e saudável com aquela modalidade, eu não tenho como nem porquê propor isso a ninguém. Eu vou trabalhar a partir do que é confortável e do que, né, se encaixa comigo e com o meu modelo. Então, assim, não existe uma forma, cada um vai encontrar o seu. A minha formação eu fiz na França. Eu fiz em Paris a formação em arte-terapia. E é muito curioso, gente. Lá fora, as pessoas se especializam ou em pintura, ou em modelagem, ou em dança. Não existe uma arte-terapeuta que trabalhe com mais do que uma abordagem. Isso, para mim, brasileira, né, essa coisa do multiexpressiva, eu não consegui dar conta. Eu tive que chegar para o meu orientador e falar, me permita fazer uma coisinha só a mais. Assim, não, eu fiquei presa. Mas, assim, é um modelo francês. Então, eles lá, a gente vai para buscar um arte-terapeuta para fazer modelagem. Aqui, não. Aqui o nosso modelo é mais flexível, justamente para que vocês possam sentir o que é que cabe, que sentido há cada uma dessas modalidades para vocês. Mas ficou claro essa coisa da intencionalidade, essa coisa de um propósito, que a gente só vai conhecer que propósito é esse quando a gente estiver diante do nosso paciente. Por isso que não existe uma forma. Às vezes a gente dá uma atividade na aula e os alunos querem aplicar imediatamente com seus pacientes. Pode até ser que caiba, mas nem sempre, porque, de repente, seu paciente pode não trazer nada que se encaixe com aquela atividade que a gente está propondo ali. Então, existe uma intencionalidade, existe um objetivo terapêutico no trabalho da arte-terapia. Tá? Complementando essa dúvida em relação à intencionalidade, para fazer esse direcionamento dentro da abordagem com o paciente, existe como que um caminho guiado, orientado para esse arteterapeuta pensar como chegar nesse sentido que faz para o paciente, dentro de que técnica, o que abordagem fazer? Sim, existe um acompanhamento, né? Nós, nas aulas de supervisão, quando vocês começarem a ter alguma experiência clínica, vocês estarão em acompanhamento supervisionado. Okay? Existirá uma supervisão. Para quem não é da área, que não conhece o que é isso, vocês vão atender, né, vão ter as suas experiências e vão trazer os casos clínicos, as dúvidas, as coisas que estão emperradas e tal, para serem discutidos com um supervisor
né, experiente na área. Então, claro que existirá essa condução, essa orientação, mas vocês vão estar se formando terapeutas. Então, a gente vai estar formando aí, esperando que uma sensibilidade, né, um olhar novo, um olhar para com o outro, seja desenvolvido ao longo do curso, para que vocês possam ter essa percepção. Então, assim, hoje, que vocês ainda não começaram a estudar, tudo pode parecer muito assim, meu Deus, eu vou me transformar, como é que eu vou ser um terapeuta se eu ainda não conheço nada da psicologia, se eu ainda... Mas isso vai sendo construído com o curso, né? Então, vocês vão ter todo um preparo, não só teórico, mas também o preparo no sentido do acompanhamento supervisionado. Não da supervisão, mas sim de um arteterapeuta mesmo no momento da chegada de um novo paciente, como que ele vai conduzindo para que se tenha essa apresentação de diferentes linguagens, de como que o paciente vai se intimidar com algo, já que há pessoas que, por exemplo, podem dizer, bom, eu não tenho nenhuma intimidade com as artes plásticas, vou conduzir mais por um outro caminho e chega um paciente... Eu vou estar tendencionando esse caminho, acho que esse é um pouco o sentido da pergunta. Entendo. Isso você vai experimentar, eu acho que essa resposta você vai ter melhor ao longo do curso, tá certo? Mas a pessoa que ficará com você saberá do que você tem a oferecer a ela. Tá certo? Isso, desde o primeiro momento da consulta inicial, né, você vai fazer uma apresentação sobre si e sobre a sua técnica, sobre o que é arteterapia. E, nesse momento, você vai colocar a sua forma de trabalhar. Né? Se o paciente está buscando trabalhar com dança e você tem a oferecer artes plásticas, você vai encaminhar esse paciente para uma outra pessoa que vá fazer um trabalho de dança, que tenha escolhido essa modalidade, que se sinta mais à vontade para isso. Certo? Ana. Eu queria só ressaltar um aspecto que eu considero importante, não só em arte-terapia, mas em psicoterapia junguiana, né? A condução é do paciente. A gente acompanha, não é? É ele que faz o percurso. A gente acompanha, pontua, estimula a reflexão e é permitido até alguns escorregos, quando necessário. Se o paciente escorrega, a gente espera, né? Senta do ladinho e espera ele ter possibilidade de levantar. Então, eu acho que a beleza do pensamento junguiano, o trabalho que a gente desenvolve nos diversos cursos voltados para essa linha, é essa percepção da gente acompanhar a imaginação do indivíduo, não é? Porque, segundo Jung, tudo vem das profundezas, é arquetípico. Então, a identificação do indivíduo com um determinado núcleo arquetípico é que vai orientar o caminho que ele vai seguir. E só nos resta acompanhar, não é? Então, eu acho que essa é a grande beleza, eu considero, do pensamento junguiano. E que está bem de acordo com a arte, né? Eu acrescentaria só dizendo assim... O processo está nas mãos dos pacientes, isso é óbvio. E diante da arteterapia, a gente tem que ter uma postura de aprendiz diante da imagem. A imagem sabe tudo. Eu não sei nada. Ela sabe. E é essa a postura. É a postura de acompanhar, de reverenciar, e as coisas vão vir, vão chegar. Né? É isso. Algumas pessoas têm dúvida e acham que a arteterapia é uma coisa muito solta, né? Porque tem a questão da arte, que às vezes é muito ressaltada, as técnicas são importantes, mas, assim, por trás disso, precisa-se sempre da teoria, né? Então, no nosso caso, a arteterapia junguiana, a gente vai seguindo passo a passo. O receio de não saber o que usar, a gente vai trabalhar, digamos, a gente vai trabalhar as personas, o que a gente vai fazer agora, como é que a gente vai fazer? Como o Carla estava falando, cada paciente, ele solicita algo da gente diferente. Então, não tem um modelo padrão para ninguém. A gente aprende muitas técnicas, mas muitas outras técnicas vão vindo com o decorrer do tempo.
Eu queria só fechar, gente, por causa do tempo, a gente está bem em cima do tempo. Se alguém tiver outra pergunta, pode vir até a gente no intervalo, tá? Eu só queria fechar, quem já é meu aluno aí sabe o quanto eu sou chata em relação a isso, e eu vou falar desde a aula inaugural, da importância de que vocês estejam em dia com as suas próprias imagens. Okay? A importância de entrar num curso de arte-terapia, num curso de psicoterapia analítica, a gente precisa ter um acompanhamento paralelo. Então, assim, não está escrito lá no programa de arte-terapia que é condição, que é pré-requisito estar em terapia, mas é quase isso, tá certo? Assim, eu sou bem chata nisso, as pessoas que já me conhecem, que estão no curso comigo, sabem. Eu cobro, eu exijo, eu quero saber, porque eu sei e eu vejo o nível de mobilização que existe dentro do curso e que existe dentro das aulas, certo? É um processo terapêutico, Tânia trouxe para vocês, é mobilizador, mas a gente tem que estar, obviamente, amparado, a gente tem que estar, né, apoiado para que a gente possa fazer desse processo terapêutico um processo rico, um processo redondo, né? Então, para isso, a gente precisa ter esse comprometimento. Então, desde já, alunos de arte-terapia, comecem a pensar na possibilidade de entrar num processo terapêutico, tá certo? Ok, um beijo, gente, obrigada, boa continuação. Pessoal, por favor, um momento. Que há um brinde que vai ser distribuído agora e a Amanda, a pessoa que administra lá o Instituto, vai fazer o sorteio. Não, bom, a gente vai fazer o sorteio, eu vou chamar vou pedir aqui para o professor sortear um nome. Sorteia um nome, qualquer um papelzinho aí. Vamos ver quem vai ser o sortudo. A gente tem aqui alguns livros que a Voz está lá embaixo expondo, cedeu para a gente. Vamos lá, primeiro eu vou sortear um DVD de Samira. A Samira é uma pessoa que auxilia a gente lá no Instituto. Tudo que vocês precisarem de material didático, de xerox, ela faz para a gente. Então, quem vai ganhar o DVD Carlos Jung, Sabedoria dos Sonhos, é Edna Dantas. Parabéns, Edna. Bom, a gente vai sortear agora o livro do professor Carlos São Paulo, Luzes e Sombras do Cotidiano, tá? Quem não for sorteado, ele está à venda lá no Instituto também. Adriana Pimentel. Parabéns, Adriana. Vamos sortear agora o livro da professora Ermelinda, que ela falou na apresentação, Tipologias e Arquétipos. Esse também, quem não for sorteado, está à venda lá no Instituto. E aqui também, não é só no Instituto, aqui fora também. Daniela Câncio. Daniela. 1, 2, 3, não? Não. Aqui, Daniela. Não. Thalia Lapa. Parabéns, Thalia. Esse é da Vozes, que está expondo lá embaixo. A gente tem alguns títulos também à venda no Instituto. Esse aqui é Jung sobre Sentimentos e Sombra. Silvana Laurandi. Silvio? Meu Deus, foi leitura dinâmica, perdão. Desculpa. Parabéns, Silvio. Silvio. A Alma Brasileira, Luzes e Sombra. Ainda bem. Cláudia Sodré. Parabéns, Cláudia. E esse daqui, que é um livro que bastante gente gosta, né, que é essencial, Seminário sobre Análise dos Sonhos. Nara Oliveira. Espera que tem mais um. Parabéns, Nara. Tem a assinatura.
E agora a gente vai sortear uma assinatura de 6 meses da revista Psique. Quem for sorteado dessa assinatura, eu peço que já desça imediatamente, porque a pessoa que está lá responsável ele vai embora mais cedo, tá? É uma revista em que eu sou colunista de uma coluna chamada Divã Literário. Literatura no Divã, desculpe. E essa coluna é sempre um livro, uma literatura que eu analiso do ponto de vista junguiano. Então, o rapaz aí forneceu uma assinatura por 6 meses. E a pessoa ganhadora... Maria Fani. Fani não, Fani, né? Parabéns, aí você desce lá e já faz a assinatura com ele. Gente, ó, só para lembrar também, a gente tem à venda os livros da professora Carla Maciel e de Celeste Carneiro também, que fazem parte da nossa formação durante todo o período, tá bom? Aí a gente tem um rápido intervalo agora e a gente volta às 16 horas. Em ponto.